Hoje o filme que vamos recapitular é Midway, Batalha em Alto Mar de 2019. Este é um relato verídico sobre os eventos que levaram à maior batalha naval da história americana. Um único dia que virou o jogo da Guerra do Pacífico. O filme começa no ano de 1937 em Tóquio. O tenente-comandante Edwin Layton participa de um jantar oficial junto com os impérios britânico e japonês. Após o jantar, o almirante Isoroku Yamamoto encontra-se com o tenente-comandante Layton para expressar o desejo do Japão de se tornar uma potência mundial, mas com 80% do fornecimento de petróleo do Japão vindo dos Estados Unidos, Yamamoto avisa Layton que eles tomarão medidas drásticas se o fornecimento de petróleo for comprometido. 4 anos depois, o mundo está em guerra. O Japão invadiu a China e a Blitzkrieg de Hitler dominou a Europa. Os Estados Unidos permanecem oficialmente neutros. A USS Enterprise conduz uma missão de reconhecimento a quilômetros de distância de Pearl Harbor. O piloto Dick Best, com seu radioman James Murray, faz uma manobra durante um exercício de rotina ao pousar seu avião sem os flaps e com o motor desligado. Dickinson, um amigo de Best, diz a Best que seu oficial superior, Wade McCluskey, está insatisfeito com a façanha. Dickinson também apresenta Miller e diz a Best para pegar leve com ele, pois é o último serviço marítimo de Miller e o único radioman de sua classe que não caiu. Enquanto isso, no USS Arizona, estacionado em Pearl Harbor, o tenente Roy Pierce com a tripulação estão se preparando para o serviço religioso a bordo, quando, de repente, um ataque surpresa da frota japonesa bombardeia os navios atracados naquele momento. Em casa, Layton recebe um telefonema sobre o ataque. Enquanto isso, Dickinson e seu radioman Miller estão em uma missão de reconhecimento perto da estação de Pearl Harbor, quando eles também são atacados por aviões japoneses, matando Miller, fazendo com que Dickinson salte do avião. De volta ao USS Arizona, Pierce salva um jovem novato em um dos navios, mas fica para trás para atirar nos aviões japoneses, mas acaba morrendo na explosão do Arizona. A notícia do ataque logo chega à USS Enterprise. O almirante William Halsey e sua tripulação tentam navegar até a localização do porta-aviões japonês para lançar um contra-ataque, mas falham ao confundir a localização dos japoneses no sul quando eles estão no norte. Após o ataque, a USS Enterprise chega a Pearl Harbor, testemunhando o horror dos imensos danos causados pelos japoneses. Best espera encontrar seu amigo Pierce vivo, mas em vez disso, encontra seu corpo chamuscado e recupera o anel e o relógio de classe de Pierce para a esposa dele. Com a infâmia de Pearl Harbor, os Estados Unidos da América declaram oficialmente guerra contra o Japão, que entram na Segunda Guerra Mundial. No Japão, Yamamoto teme que eles possam ter acordado um gigante adormecido. No outro dia, ele se encontra com o contra-almirante Tamon Yamaguchi e recebe a notícia de que o vice-almirante Shuichi Nagumo não seguiu o conselho de destruir os tanques de combustíveis dos porta-aviões americanos. Então eles propõem para o conselho o plano para atingir os porta-aviões em seguida. Enquanto isso, o almirante Chester Nimitz chega a Washington e recebe a notícia de um oficial que o presidente o designou a comandante recém-designado da Frota do Pacífico dos Estados Unidos e para supervisionar a guerra. Enquanto isso, em um bar, Best com seus colegas brinda a memória de Pierce. Best e Dickinson saem do bar e veem o almirante Chester Nimitz passando. Então, Best grita para Nimitz querendo vingança contra os japoneses. Quer que eu pegue o nome deles? Não. Após a chegada de Nimitz ao seu escritório, Layton o cumprimenta e pede para ser transferido para um contratorpedeiro, mas Nimitz reconhece seu talento como oficial de inteligência, apesar do fracasso de Pearl Harbor. Nimitz designa Layton para prever o próximo movimento de Yamamoto, enquanto ele planeja enviar Halsey para atacar as Ilhas Marshall, mas precisa da garantia de que não vão cair numa armadilha. Em 1º de fevereiro de 1942, Halsey e McCluskey executam a ordem para atacar as Ilhas Marshall dos japoneses, atacando aeronaves e navios do inimigo. A artilharia japonesa avança habilmente através dos ataques, enquanto um torpedo dos americanos atinge um navio japonês, mas não detona. Best vê uma pista cheia de bombardeiros. Ele lança um ataque habilidoso bombardeando o campo de aviação e escapando com sucesso dos inimigos que o perseguem. Após o ataque,
Eles voltam para o USS Enterprise, mas ficam surpresos quando os bombardeiros japoneses aparecem e lançam centenas de bombas. No entanto, não conseguem acertar nenhum navio. A artilharia consegue repelir contra-atacando. Um dos bombardeiros em chamas vai em direção ao porta-aviões para se chocar com ele. Nesse momento, um mecânico de aviação chamado Bruno Gaido consegue abater a aeronave que se choca deliberadamente contra seu navio, mas falha e cai no oceano. A bravura de Bruno lhe rendeu o respeito de Halsey e o promoveu a mecânico de aviação de primeira classe. Best, com sua esposa, Anne, comparece a uma festa do clube de oficiais no Havaí. Eles encontram Dickinson e McCluskey. Best sai para buscar algumas bebidas para eles. Anne confronta McCluskey, perguntando a McCluskey por que Best não está no comando de nenhum esquadrão, ao que ele responde que não é ele quem toma essas decisões, e que a atitude imprudente de Best não se enquadra na posição de liderança. Enquanto isso, Layton conhece Best no bar. Best elogia Layton como a inteligência da frota e expressa a necessidade de alguém tão inteligente quanto ele após o incidente em Pearl Harbor. Best retorna à mesa e convida Anne para dançar antes de encerrar a noite. Em 18 de abril de 1942, no leste do Japão, um mês depois de invadir as Ilhas Marshall, Best é interrompido por Dickinson no meio de uma instrução para novos pilotos recrutados na USS Enterprise. Eles veem um grupo de bombardeiros do exército a bordo de um porta-aviões perto deles. O tenente-coronel James Doolittle, comandante dos bombardeiros do exército, recebeu a ordem de bombardear Tóquio, cidade do Japão, com o plano de pousar na China livre. Sua tripulação parte para um ataque aéreo à cidade. Depois de bombardear Tóquio com sucesso, Doolittle e sua tripulação ficam sem combustível, sem opção. Eles saltam do avião. Doolittle aterrissa na China ocupada pelos japoneses e é cercado por civis armados que suspeitam de sua chegada estrangeira. Felizmente, um professor chinês chega ao local para ajudar a traduzir para Doolittle, provando ser um aliado no bombardeio de Tóquio, e eles o escoltam até Kuzhou. A caminho de Kuzhou, aviões de combate japoneses atacam repentinamente a aldeia onde Doolittle está, matando deliberadamente civis, revelando a trágica situação da China sob as mãos dos japoneses. Na baía de Hiroshima, Yamamoto fica desanimado com a notícia do ataque em Tóquio, colocando em risco a vida do imperador, mas ele instantaneamente se anima com o reconhecimento de seus superiores para finalmente prosseguir com seu plano para destruir os porta-aviões dos americanos com o término da operação inicial no Mar de Coral, e após isso eles podem se concentrar em Midway. Por outro lado, Layton diz a Nimitz que os japoneses estão enviando seus porta-aviões para o Mar de Coral, rompendo sua ligação com a Austrália. Nimitz imediatamente pede para enviarem uma mensagem segura para Halsey, ordenando que eles se juntem a Yorktown e Lexington no Mar de Coral o mais rápido possível. Layton então conta uma teoria sobre os japoneses se preparando para um alvo importante em uma área desconhecida, mas Nimitz insiste que Layton descubra primeiro o alvo exato. A USS Enterprise, sob o comando de Halsey, chega ao Mar de Coral com 24 horas de atraso, deixando a Enterprise e o Hornet como os únicos porta-aviões no Pacífico. Halsey se reúne com McCluskey e Best para transferi-los para cargos diferentes. McCluskey agora está encarregado de assumir o comando do grupo aéreo e também é um bombardeiro de mergulho, enquanto Best é designado como líder de um esquadrão de bombardeio. Yamamoto entra em uma sala de guerra onde Nagumo e os outros oficiais japoneses estão discutindo sobre dois cenários diferentes de ataque em Midway. Um cenário sugere a possibilidade de os americanos já anteciparem o seu ataque. O outro cenário apresenta que os americanos desconhecem o seu ataque, uma vez que o inimigo virá de Pearl Harbor. Yamamoto então os aconselha a reiniciar a simulação, sugerindo que os porta-aviões americanos devem vir de Pearl Harbor. De volta a Pearl Harbor, Nimitz recebeu um telefonema informando a Layton que a inteligência de Washington pensa que Layton está errado sobre sua teoria e que a USS Enterprise deveria permanecer no Mar de Coral. Mas Layton argumenta que o próximo alvo será sua base em Midway, por a razão pela qual isso levará os japoneses mais perto de invadir o Havaí e a costa oeste. Após a disputa razoável de Layton, Nimitz decide visitar a estação da inteligência naval onde conhece o criptoanalista Joseph Rochefort, que Layton descreve como sendo muito meticuloso no desempenho de seu trabalho. Rochefort explica que o governo concorda que os japoneses vão atacar um grande alvo chamado de AF, mas o governo acha que AF é um alvo no Pacífico Sul, por isso decidiram manter o Enterprise lá. Depois de muita conversa, Nimitz acredita neles, porém eles terão que convencer o governo que o alvo dos japoneses é Midway. Eu sei que vão achar um jeito.
Mais tarde naquele dia, Nimitz recebe informações da inteligência de Washington de que a mensagem interceptada do Japão afirma que seu principal alvo está tendo problemas de água. E nesse momento, Midway está com problemas no abastecimento de água. Ou seja, Midway é de fato AF. Best, agora líder de um esquadrão de bombardeio, instrui sua equipe para o treinamento após dispensá-los. Um novato se aproxima de Best dizendo que ele perdeu a confiança para voar, mas Best o motiva e o designa como seu ala. Enquanto Best lidera os novatos no convés, Best nota que o navio está muito lento. Apesar da dificuldade, ele consegue decolar. Ele imediatamente sinaliza para abortar os outros de voarem atrás dele, mas devido a uma falha de comunicação, seu ala cai no mar e é atingido pelo navio, matando-o imediatamente. No dia seguinte, depois de entregar medalhas aos pilotos, Nimitz visita Halsey e vê sua terrível erupção cutânea e ordena que Halsey vá para um hospital para ser tratado. Naquela noite, Best revela para sua esposa que se sente culpado pela morte de seu ala e sente que não sabe como liderar seus homens, mas Annie o encoraja. À medida que a guerra iminente se aproxima, Nimitz ordena que o USS Yorktown seja consertado dentro de 72 horas para ser usado na batalha. Ele então se reúne com oficiais de alto escalão e anuncia que Halsey está fora. Foi substituído pelo almirante Spruance. Ao lado de Layton, Nimitz planeja uma armadilha no nordeste de Midway. Farão uma barreira de submarinos, enquanto os porta-aviões ficarão no nordeste de Midway. Embora as autoridades estejam hesitantes quanto à posição dos japoneses, Layton os tranquiliza sobre a hora e o local exato em que esperam o ataque. McCluskey com Best e alguns outros oficiais informam sobre a próxima batalha. Depois disso, Best aborda McCluskey pedindo conselhos sobre como liderar seus homens, e McCluskey diz a ele para ter certeza de que seus homens estão prontos para a batalha de amanhã e trazer o maior número deles de volta vivos. Eles são então interrompidos por Dickinson informando-os sobre o avistamento de um navio que acaba sendo o USS Yorktown, aumentando assim sua confiança para a grande batalha do dia seguinte. Em 4 de junho de 1942, chegou o dia da batalha. Best motiva seus homens para a batalha. Às 6h40, o grupo aéreo japonês ataca a base de Midway, e às 7h10, o grupo aéreo americano de Midway retalia, identificando com sucesso a localização exata dos porta-aviões japoneses. Embora os homens de Midway tenham vindo preparados, ainda não foi suficiente para destruir os navios japoneses. Enquanto os aviões da USS Enterprise se preparam para a decolagem, um avião de reconhecimento japonês os avista, revelando sua localização ao comandante da frota japonesa, o que os obriga a mudar o seu plano e a atacar a frota americana, caindo efetivamente na armadilha de Nimitz. Às 7h45, o submarino USS Nautilus avista um porta-aviões japonês. Eles ficam em posição de ataque. No entanto, os japoneses o avistam e lançam cargas de profundidades. O submarino então dispara o torpedo, mas erra o alvo. Enquanto isso, os esquadrões da USS Enterprise finalmente são autorizados para decolar, enquanto os aviões voam mais alto. Best percebe um problema com seu oxigênio, fazendo-o tossir muito, mas ainda continua voando com seu esquadrão. McCluskey e sua equipe têm dificuldade em localizar qualquer companhia aérea japonesa, pensando que provavelmente mudaram de curso, e às 9h38, o esquadrão de torpedos de Lindsey avista seu alvo e lança um ataque com seus torpedos. Depois que Lindsey lança seu torpedo, ele é atingido. Sem ter o que fazer, ele aceita voluntariamente seu destino. Enquanto o torpedo passa reto sem atingir nenhum alvo. Depois de algum tempo, McCluskey avista um navio japonês seguindo sozinho. Ele decide liderar seu esquadrão na direção do navio, apesar da possibilidade de ficar sem combustível. Best decide seguir McCluskey. Às 9h55, o comandante japonês avista o esquadrão de torpedos Hornet voando muito baixo, o que implica que vem de um porta-aviões, preparando-se assim para lançar um ataque contra a força-tarefa americana. Enquanto isso, McCluskey e Best finalmente localizam os porta-aviões japoneses. Best vai em direção a outro porta-aviões, enquanto McCluskey lança seu ataque contra ele, mas erra o alvo. Por outro lado, Dickinson atinge com sucesso um porta-aviões. Best bota o avião em posição de mergulho e acerta em cheio o porta-aviões inimigo. Eles atingiram com sucesso 3 dos 4 porta-aviões e, felizmente, escaparam da cena. Após o incidente,
Yamamoto é informado sobre os 3 porta-aviões que os aviões americanos destruíram. Yamamoto supõe que os americanos estavam cientes de seu ataque a Midway. Os esquadrões da USS Enterprise retornam ao seu navio. No entanto, McCluskey foi ferido e Spruance ordena que ele vá para a enfermaria. Por volta das 16h56, Best, junto com seus homens, voltam para atacar novamente. Desta vez, Best bombardeia vitoriosamente o último porta-aviões restante, conseguindo sua vingança por Pearl Harbor. Mais tarde naquele dia, os americanos concluem a batalha e decidem finalmente recuar, mas Best e Murray ainda não retornaram. Depois de algumas horas, como um milagre, Best retorna bem a tempo antes de seu avião ficar sem combustível. À noite, os comandantes japoneses decidem afundar o porta-aviões com eles, e Yamamoto ordena a retirada oficialmente, sinalizando a vitória dos americanos em sua batalha épica contra os japoneses. Chester Nimitz comandou a frota do Pacífico até seus navios entrarem na Baía de Tóquio para a rendição japonesa em 2 de setembro de 1945. William Bull Halsey voltou ao seu posto e se tornou um dos 4 únicos homens premiados com a patente de almirante de frota da Marinha dos Estados Unidos. Isoroku Yamamoto foi abatido e morto nas Ilhas Salomão em 1943, depois que os criptoanalistas da Marinha dos Estados Unidos interceptaram seu itinerário de viagem. Estima-se que o exército imperial japonês tenha matado 250 mil civis chineses por terem ajudado Doolittle e seus homens a escapar. James Doolittle recebeu a medalha de honra do presidente Roosevelt quando voltou aos Estados Unidos. Seus 80 pilotos fizeram uma festa de reencontro até o último homem morrer em 2019. Clarence Dickinson tornou-se um contra-almirante e foi o primeiro piloto na história a receber 3 cruzes da Marinha, a mais alta condecoração da Marinha por bravura em combate. Wade McCluskey comandou seu próprio porta-aviões. Até hoje, o mais importante esquadrão de ataque da Marinha Americana recebe o prêmio Wade McCluskey. Edwin Layton ficou ao lado de Nimitz até o fim da guerra. Ele publicou um livro em 1985 explicando o papel vital representado por Rochefort e seus criptoanalistas que levaram a Batalha de Midway. Richard Dick Best ganhou a Cruz da Marinha por suas ações em Midway. Ele é um entre apenas 2 pilotos na história a atingir vários porta-aviões inimigos em um único dia. A condecoração dizia que sua ousadia, determinação e desprezo à própria segurança ajudaram a virar o jogo da guerra no Pacífico. Ele nunca mais voou. Este filme é dedicado aos americanos e japoneses que lutaram em Midway. O mar não esquece os seus. Espero que tenham gostado. Até a próxima.